Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês informações que foram divulgadas mais recentemente pelo Serviço de Inteligência da Alemanha de forma extraoficial, que revelam que a Rússia está se preparando para declarar guerra contra as nações da OTAN, especificamente, é claro, contra a OTAN a partir de 2026, após cumprir, é claro, alguns critérios que estarei analisando agora para vocês. Mas antes peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo, para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Relatórios confidenciais foram divulgados extraoficialmente por autoridades ligadas à inteligência da Alemanha e indicam as potenciais intenções dos militares, dos comandantes da Rússia em relação à OTAN iniciarem um conflito a partir de 2026 para os próximos anos contra as nações, principalmente as regiões do Báltico e também do leste europeu. As análises sugerem alguns critérios pelos quais a Rússia deve atender para se enquadrar perfeitamente e se reorganizar para iniciar um conflito direto contra a OTAN a partir de 2026, em grande escala contra o Ocidente, indicando que haverá uma reorganização do seu exército, um movimento de tropas além do imaginário e também posicionamento de mísseis na parte mais ocidental do país, na fronteira com as nações da OTAN que se expandiram nos últimos 24 anos. E esses fatores já estão em desenvolvimento nesse momento, principalmente a grande produção de armas e agora o estacionamento ou implantação de mísseis táticos nucleares e também convencionais mais ali ao extremo oeste da Rússia, fronteira ali com as nações do Ocidente, as nações da OTAN. E essas informações já estão circulando no mais alto nível do escalão militar e político da Alemanha. Não sei se já foram entregues para o alto escalão da OTAN, muito provavelmente que sim, porque eles andam paralelamente e uma informação de inteligência complementa outra informação de inteligência. E é claro, observando superficialmente todas essas informações que foram divulgadas extraoficialmente, podemos atestar que o governo alemão, os oficiais alemãos, eles estão, sem dúvida, segurando oficialmente esse anúncio para entender melhor esse cenário que foi levantado pela inteligência alemã e como falar isso diretamente para o seu público através oficialmente pelo governo alemão, para principalmente não escalar o conflito atualmente em andamento na Ucrânia e principalmente não causar um conflito ou um terror entre a sua população, principalmente psicologicamente entre os europeus, em especial aquelas nações na região do Báltico como Suécia e Finlândia, que recentemente foram ingressadas, aderiram no bloco militar, que é conhecido como a Organização do Atlântico Norte, a OTAN. E entre elas, é claro, a primeira nação dessa linha mais ao flanco norte, que era uma das grandes preocupações da OTAN pela sua fragilidade ali na região, que era a Finlândia, que faz fronteira direta com os russos pelo flanco norte. E um dos critérios a ser observado nesse momento é a intensificação significativa da produção de armas russas que está em andamento neste momento, o que poderá levar a Rússia a duplicar o seu poder militar para os próximos 5 a 6 anos, em comparação com o que a Rússia tem hoje, principalmente por este déficit que foi ocasionado por este conflito ininterrupto na guerra na Ucrânia, especialmente quando estou me referindo aqui a armas convencionais.
Isso porque, é claro, o arsenal nuclear da Rússia já é suficiente. O que eles buscam nesse momento é fortalecer o desenvolvimento das pesquisas, dos desenvolvimentos de novas tecnologias para tornar ainda mais as armas mais furtivas, para entregar de fato os objetivos quando assim requisitados, que é um ataque preciso e rápido e também imparável, vamos dizer assim, entre aspas, contra um determinado alvo, seja nações da OTAN ou outro território fora do continente europeu. E como está sendo possível esse gerenciamento da produção de armas convencionais da Rússia nesse momento? É graças às suas alianças feitas bilateralmente com aquelas nações ditas pelo Ocidente como arquirrivais, como o Irã, como a Coreia do Norte e também economicamente com a China. Já pensou? Porque assim, nesse momento, temos uma China, é claro, em ascensão economicamente junto com a Rússia. Não é à toa que no ano de 2023 bateram recorde em volume comercial trabalhado entre as partes, que até mesmo passou, esse volume comercial passou de mais de 200 bilhões de dólares, passou do quantitativo europeu. E como eles falam, afirmam que a Rússia ela está sofrendo diante desta guerra e pode perder a qualquer momento esse conflito. Não é necessariamente usar uma tática, uma retórica falsa para tentar deslegitimar ou derrubar uma nação. É claro que isso faz parte das guerras de informações, mas é preciso ter cautela nesse momento, principalmente pelo balanço e pelo volume comercial que essas duas nações estão entregando uma para a outra. A economia da China fortalecendo a economia da Rússia e a Rússia fortalecendo diversos setores, principalmente energético, a economia da China. E sem falar que hoje os norte-coreanos, através de diversas alianças importantes, em que em troca a Rússia entregou tecnologia espacial, em tecnologia também de armamentos e também de implantação tecnológica de equipamentos na cabeça de um míssil para ser lançado com sucesso até as áreas em órbitas da Terra, e deu qualidade para esse estudo e desenvolvimento dos norte-coreanos, que ofereceram o quê? Armamentos em troca, armamentos em grande quantidade, em milhares de toneladas para a Rússia, que já está utilizando dentro do campo de conflito na Ucrânia. E isso equivale a dizer o que? Afirmar que a produção em série industrial interna da Rússia já está sendo blindada especificamente para o setor, para o estoque interno, não necessitando retirar esse estoque para fomentar a Ucrânia, a guerra na Ucrânia. Isso porque essas nações arquirrivais do Ocidente estão oferecendo armas ideais, principalmente de artilharia, para o uso dos militares russos no campo de conflito na Ucrânia. Esta é a visão mais perfeita desses novos critérios que a Rússia já adotou e está melhorando, desenvolvendo, para que nos próximos anos consiga até duplicar o seu potencial de armas convencionais, para assim se preparar para um conflito direto com uma grande nação ou com um bloco militar como a OTAN. Embora haja uma preocupação com as crescentes capacidades militares da Rússia, aqueles mais responsáveis, as autoridades mais diretas da OTAN, acreditam que não tem necessariamente que esses parâmetros, todo esse processo em desenvolvimento dos comandos militares, das tropas militares da Rússia, não vão conduzir diretamente para um conflito iminente. Isso porque a inteligência americana e da OTAN sugerem que a Rússia poderá levar de 5 a 8 anos para restaurar a sua força militar que detinha muito antes do início do conflito na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Mas isso já está sendo demonstrado que já é uma inteligência ultrapassada pelos fatores de aliança que a Rússia ela dominou e ela conseguiu forjar com
as nações arquirrivais do Ocidente. E isso, é claro, vai dar ampla margem de desenvolvimento para as forças militares da Rússia, mas ao mesmo tempo vai também angariar e dar margem para desenvolvimento das forças militares do Ocidente. Mas como assim? Porque diante desse caos, dessas tensões, dessa escalada, as forças militares do Ocidente vão ter também a oportunidade em se preparar e melhorar também a sua força motriz também de defesa e também de ataque perante de tudo que já está sendo desenvolvido nesse momento. Como eu já havia destacado nas minhas análises anteriores, a maior preocupação da OTAN era especificamente o flanco norte. É claro que ainda é a preocupação da OTAN. E por quê? O flanco norte ele estava descoberto. Flanco norte eu digo as nações bálticas, principalmente Finlândia e Suécia, que fazem ali uma fronteira próxima com a Rússia. E a solução foi, é claro, acelerar essa adesão da Finlândia e da Suécia. A Finlândia no ano passado e a Suécia agora adentrou para a Aliança do Atlântico Norte, tomando como justificativa as causas atuais da guerra na Ucrânia. Um dos motivos de Boris Johnson, ex-primeiro-ministro britânico, no ano passado, no ano de 2022, sugerir ainda para os ucranianos não realizarem acordos imediatos com a Rússia através da intermediação da Turquia. Por quê? Poderiam utilizar esse conflito, é claro que não disse diretamente para a Ucrânia, mas poderia utilizar esse conflito para acelerar essa fortaleza e esse cercamento da Rússia através da adesão de duas nações chaves na região dos Bálticos para a Aliança do Atlântico Norte e em garantias diretas para a Ucrânia que fomentariam diversos equipamentos e precisamente mísseis de longo alcance e até mesmo aeronaves que ainda não chegaram, que foram prometidas, mas ainda não chegaram para a Ucrânia. O que, é claro, foi possível fortalecer a aliança através da guerra na Ucrânia, que hoje é considerado um laboratório direto para as armas em teste do Ocidente. E com a entrada, então, das nações bálticas totalmente no bloco militar, ficou tudo mais fácil. Agora, neste momento, a OTAN ela começou a cercar a Rússia com armas antiaéreas de baixa camada, como os Patriots, mas aproveitando ao mesmo tempo os caças F-35 furtivos, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, agora que está sendo implantado na Polônia, como armas também de defesa aérea, através dos seus mísseis também de interceptação balístico e também de cruzeiro, como a In-9 Sidewinder, para ampliar a defesa aérea de toda a OTAN. Ainda mais que hoje a OTAN e a Europa ainda depende fortemente das forças navais de mísseis embarcados americanos que fazem a interceptação de mísseis estratégicos da Rússia, como o sistema Aedes e também os sistemas Terrad, que estão posicionados na Romênia, mas são defesas insuficientemente presentes em toda a Europa. É preciso agilizar e, como havia dito, as forças militares do Ocidente têm a oportunidade agora, diante da guerra na Ucrânia e também das inteligências indicando que a Rússia vai aproximar e invadir a OTAN a partir de 2026 e até mesmo num futuro mais distante, aproveitar esse momento para também fortalecer as suas defesas antiaéreas, que numa guerra agora nesse cenário atual de alta tecnologia é preciso ter sim sistemas robustos. Inclusive em janeiro deste ano, o principal comandante da Noruega, o general Erik Kristoffersen, ele alertou para a falta de tempo antes de um potencial ataque da imprevisível Rússia, afirmando que há uma janela de 1 a 3 anos para investir muito mais numa defesa segura. Como havia dito, é necessário sim reequipar toda a Europa, principalmente o flanco norte, o flanco báltico, para assim bloquear e blindar toda a projeção de defesa da OTAN. Como eu destaquei, Alemanha e Polônia, que são ali o alicerce da OTAN neste momento. E é verdade que hoje a Rússia ela é considerada a única ameaça existencial
para os comandantes do Ocidente. Inclusive, os militares da Estônia disseram no início deste ano que muitos militares da OTAN não estão preparados para enfrentar e para combater diretamente Moscou. Muito se deve, é claro, à falta de recursos máximos de batalha que antes estavam sendo considerados obsoletos, ultrapassados, e ferramentas de guerra lá na Segunda Guerra Mundial e também na Guerra das Coreias, como as batalhas de artilharia e também as trincheiras. E a Ucrânia provou totalmente o contrário, que nesta era da modernidade de drones, de mísseis, de vários tipos, até mesmo furtivos e hipersônicos, os campos ainda são repletos de artilharia e também de trincheiras. Sem mencionar, é claro, a falta de defesa aérea robusta em toda a Europa, como já havia destacado, e que nos próximos 5 anos talvez os políticos e os militares do velho continente pensem melhor nesta reestruturação desta linha defensiva e que não seja permissiva a qualquer ataque vindo de fora. Sendo assim, com essas novas informações, esses novos relatórios da inteligência, mostram que há uma oportunidade neste momento e uma corrida contra o tempo para as forças militares do Ocidente se reequiparem e melhorarem sua defesa em toda a Europa. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.